O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação, em torno dos quais pupulam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e até séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso que providencialmente rege todas as criaturas. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, guia, que por eles vela, espreita-lhe o movimento da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência. Nota de Allan Kardec. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina religião alguma ainda proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo o poder quitarem-se das más ações que praticaram por um simples arrependimento que não custa mais que simples palavras, por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, eles verão mais tarde se isso lhes bastava de fato. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à lei dos homens. É mais se essas leis se dariam por defrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse, por abuso de confiança, se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Por que hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever, segundo o grau de suas forças? Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos e bem mais poderoso que o do inferno e respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou a sua verdadeira situação. De fato, aqui, por exemplo, se o medo do inferno levasse uma pessoa a não cometer maldade, roubo, enganar o outro, assassinato, daí por diante, estupro, assassinato, roubo, todo tipo de maldade, o mundo não existiria. No mundo, milhões e milhões de criaturas ruins, malignas. O que muda de fato a pessoa é um ensino inteligente que toca a inteligência da pessoa, o coração, a inteligência, algo que tenha bom senso e que mostre que é algo que tem fundamento acima de tudo. Voltando aqui. Todos têm seu anjo da guarda, guia, protetor, que por eles vela, espreita-lhe os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram.
Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso próprio, por sua vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou no sentido para outro. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência do mal, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos em sua vida. Observação: erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição do ulterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si apenas depende o fazê-la cessar, que, por tanto tempo quanto perseverar no mal, será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será intérmino se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis, eternas, é que se verifica precisamente tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, de uma volta à estrada do bem, não tendo, pois essa razão, o homem interesse em converter-se ao bem, para ele sem proveito. Diante da nossa lei não procede a objeção sobre a presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe com efeito se ela, em virtude do seu livre-arbítrio, fará dele bom ou mau uso, como sabe que será punida pelo mal que praticar, mas sabe também que tal castigo temporário é o meio de fazê-la compreender o seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho em que a alma chegará cedo ou tarde. Diante da nossa lei, não procede a objeção sobre a presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe, com efeito, se ela, em virtude do seu livre-arbítrio, fará dele bom ou mau uso, como sabe que será punida pelo mal que praticar, mas sabe também que tal castigo temporário é o meio de fazê-la compreender o seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho em que a alma chegará cedo ou tarde. Pela doutrina das penas eternas, conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, está previamente condenada a torturas infinitas. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazer isso. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre pena terrível também. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo por menores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do despreendimento da alma. Nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o de acreditarem ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida material.
Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício extremamente cruel. Espíritos há mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos e todos geralmente passam por intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga a calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo a essa situação. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é um suplício ver acima deles colocados, cheios de glória e bem-aventurança, os que na terra desprezara. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo um mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência de os saciar, tem a exaltação dos bestiais desejos, os mais atroz tormentos. Vê-se o ávaro esbanjando, inevitável do seu tesouro, enquanto o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede, nem a fome lhes serão mitigadas, nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos súplices, e pois que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. Aqui Kardec não está explicando, mas não é bem assim. É que um espírito, quando ele está muito negativo no além também, ele fez muito mal aqui na Terra, ele não enxerga, ele não consegue visualizar com os seus olhos espirituais os outros espíritos que podem até estar querendo ajudar. Vamos supor, um filho que foi muito ruim aqui, uma mãe era boa, ela está num plano elevado, né? Ela não está no mesmo local que o filho, local de sofrimento, no além. Aí ela pode ir lá naquele local de dor, tentar tirar o filho, mas ele não vai visualizá-la, porque ele está numa faixa vibratória inferior, abaixo. É como você está... um jeito grosseiro aqui de falar, mas é como se tivesse um muro que barrasse, você vê alguém que está do outro lado, assim, sei lá, algo mais ou menos desse tipo, assim, mas não é bem isso. É que a visão dele não alcança aquela faixa vibratória mais alta. Então, mesmo que muitos espíritos tenham amor por aquele ser, querem tirá-lo daquele local, eles não conseguem, porque ele tá ligado ali àquele local, vibratoriamente falando. Nós somos arrastados pelo plano espiritual de acordo com aquilo que nós nos afinizamos quando estamos aqui na Terra. Mas aí tem as outras obras de Kardec, essa própria explica também, em outras partes. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quais mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação lhe facultará novas provas de expiação e reparação com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar, e os que gozam a felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-lo-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido, foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado
e, enquanto não houver satisfeita a justiça, sofre a consequência dos seus atos. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção, uma porta aberta, por assim dizer. Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital, sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, e a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta, tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Penas eternas é algo que, se a pessoa parar para raciocinar, ela vê que não tem lógica isso. Se você já diz, Deus é amor, alguém pode falar, Deus é amor, mas é justiça também. Justiça, mas que justiça é essa que pune uma pessoa eternamente, sem remissão, sem misericórdia alguma? Isso, nenhum carrasco faz isso, gente, vamos raciocinar. Nenhum carrasco tem coragem de pegar uma pessoa e torturar uma pessoa durante 60, 70 anos seguidos. Agora Deus deixaria suas criaturas que Ele criou eternamente. Quando falamos de eternamente, eternidade, tem que entender que nós não estamos falando de 100 anos apenas, nem de 500, nem 1000, nem 10 mil anos, nem 50 mil anos, nem 100 mil anos, nem 1 milhão de anos, nem 1 bilhão de anos. Nós estamos falando por toda a eternidade, que é muito mais do que 1 bilhão, do que 100 bilhões de anos, do que 5 bilhões de anos, que é o tempo que existe o planeta Terra. Tempo de existência do planeta Terra é a eternidade. Mas como que Deus seria bom se permitisse isso? Estão entendendo? Não tem lógica as penas eternas. Elas não têm lógica. De forma alguma, aí pode pensar também assim, ó. E uma mãe que vai para o céu e o seu filho, aquele filho que ela ama tanto, tanto, que ela daria a vida por ele, ficará no inferno. Você acha que essa mãe vai ter felicidade nesse local? Não é uma mãe só, né? Tem que falar de milhões de mães, de irmãs, de maridos, de esposas, de irmãos que foram para o céu e terão entes queridos no inferno, por assim dizer. Isso aí acontecerá em abundância. E como que essas pessoas serão felizes nesse céu, sabendo que eles estarão para sempre separados daqueles que eles amam? O céu seria um local de depressão, tristeza, de prantos, choro e ranger de dente, não seria? Então, óbvio, veja como as penas eternas não têm lógica. Veja como a reencarnação é infinitamente mais lógica. O que é a reencarnação? É você voltar numa outra vida e você pagar pelos seus erros numa outra vida. Não lembro. Isso não tem nada a ver. Você não lembra o que você comeu, por exemplo, hoje é quarta, você não lembra o que você comeu no almoço sexta-feira passada e na janta de mistura, mas você comeu alguma coisa, né? Não importa se você não lembra, você recebe uma punição, você paga pelos seus erros, aquilo fica como carimbado, impregnado na sua memória espiritual. O que não tem nada a ver de você lembrar ou não lembrar. As coisas que se passam na nossa vida, 99,9% nós não lembramos, mas tem o nosso passado, nessa vida mesma. Você tente lembrar de suas vivências de 5 anos, mas você não teve 5 anos. O que tem a ver o fato de não lembrar? Eu lembro, quando eu tinha 5 anos, eu lembro das coisas que mais me marcaram. Você só lembra das coisas que mais te marcaram. Um machucado, você caiu, machucou, você chorou muito. Um momento de extrema felicidade, algo que marcou a sua memória, a sua mente, que ficou como carimbado. Agora, 99% das coisas, ou muito mais do que isso, que vivemos em nossas vidas do passado, nós não lembramos, nós vivemos. É a mesma coisa, a reencarnação, a gente não lembra, mas a gente quita através. Daí você reencarna, você passa por dificuldades, dores, reencarna, continua reencarnando até você mesmo pagar por aquilo que você fez, você mesmo
você melhorar, você mesmo progredir, isso depende de nós, de cada um. A sua melhora depende de você mesmo, né? E a minha de mim. A reencarnação é para isso. É como na escola, você estudou lá no prézinho, depois você entrou na primeira série, vamos supor. Você fez a primeira série, você está pronto para ingressar na vida, no mercado de trabalho, que você aprendeu na primeira série do primário lá? Não, você vai para a segunda, terceira série, quarta série, na quinta série, na sexta. Você começa, na quinta e sexta série, que você começa a assimilar verdadeiramente ensinos, coisas da escola ali que vão te ajudar. Depois, na sexta série, sétima, oitava, primeiro colegial, daí por diante, são várias etapas. A vida é assim, numa vida só não tem como você adquirir toda a sabedoria, tudo que você precisa, toda a bondade, toda a virtude. Resumindo, é isso. A reencarnação é uma coisa lindíssima. Para quem gosta de estudar, você vai aprendendo tantas coisas sobre isso, sobre como ela é justa. Voltando aqui. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corporal, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Deus diz, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis. Deus não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por consequente, isentas dos vícios inerentes à imperfeição. Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir quem quer em conhecimento, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazer isso, e se não o fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Está falando de Deus criar seres perfeitos, né, já sem... Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes, mais ou menos penosas. Vamos supor, Deus cria um ser perfeito, mas que mérito que aquele ser teve? Tudo na natureza, na vida, é questão de mérito. Você tem que fazer por merecer. Deus nos criou, nossas almas, assim, ignorantes. Nós reencarnamos em homem das cavernas, depois, durante milhares de anos, depois reencarnamos como indígenas, antes como selvagens, em tribos, aí há 50 mil, há 200 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, em tribos da África, e depois como índios, e daí por diante, e até chegarmos ao homem civilizado, entre aspas, né, que somos hoje. Isso você vai adquirindo, você que vai construindo a sua estrada, a sua bagagem. É assim, você que vai acumulando a sua bagagem. Tudo na nossa vida depende de nós. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. Eis, pois, que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo fora insensata revolta contra as suas leis. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros, porventura, não atingem, senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum distingue em sua formação por melhor aquinhoado, nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas.
Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso, e o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a sua recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes três princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Os anjos, segundo a Igreja. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja Católica, que assim os define. Acreditamos firmemente, diz o Concílio Geral e Ecumênico, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois, como ele entre as duas, a natureza humana composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. Nota de Allan Kardec. Extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Por ele podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demônios, cujo resumo tiramos da mesma origem e citamos no capítulo seguinte como última expressão do dogma da Igreja neste sentido. Nota de Allan Kardec, Concílio de Latrão. Na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais. Na última ordem, uma e outra puramente materiais e intermediariamente uma união maravilhosa das duas substâncias, uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é da natureza simples e indivisível, porém limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples quanto a alma e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, porém está associada à matéria, servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação. Por que não haver outras ainda mais nobres, libertas dessa escravidão, dessas peias e dotadas de uma força e atividade maiores e incomparáveis? Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra,
para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas a fim de compor-lhes a corte celeste e adorá-lo no auge da glória? Deus, enfim, recebe das mãos dos homens os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem? Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares. Este mundo, que atesta a sua onipotência, não fora mais a obra-prima da sabedoria. Neste caso, a nossa razão, posto que fraca, poderia conceber um Deus mais completo e consumado. Em cada página dos sagrados livros do Velho como do Novo Testamento, se fez menção dessas inteligências sublimes, já em piedosas invocações, já em referências históricas. A sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Serve-se Deus de tal mistério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos. E os anjos são também quase sempre órgãos de sua justiça e misericórdia. A sua presença ressalta das circunstâncias que acompanharam o nascimento, a vida e a paixão do Salvador. A sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais grandiosos da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe no seio mesmo do politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão universal e antiga quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos bons e aos maus gênios não era mais que falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do primitivo dogma. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamental distinção entre os anjos e os homens, ensinando-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto os segundos se compõem de um corpo e de uma alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria, pois mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Isso aqui é o pensamento da igreja, né? O ensinamento da igreja católica que ele tá mostrando aqui. Enquanto perdura tão íntima a ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Daí o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos sem atribuir-lhes forma visível e palpável. O mesmo se dá quanto aos anjos, que para se manifestarem aos santos e profetas, hão de revestir formas tangíveis e palpáveis. Essas formas, no entanto, não passam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão a seu cargo. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a limitado e fixo ponto do espaço. Desligados integralmente do corpo, não ocupa qualquer espaço ou vácuo, mas assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda parte num dado momento, operando por si mesmos, sem outros obstáculos senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver pouco a pouco e limitadamente as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas no espelho,
Na frase de Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Os seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem. A distância das épocas, a diferença de lugares, com a multiplicidade de objetos, confusão alguma podem produzir em seus espíritos. Infinita a essência divina é incompreensível, tem mistérios e profundezas que se não podem penetrar, mas em lhe serem defesos os desígnios particulares da providência, ela lhes desvenda quando em certas circunstâncias são encarregados de os anunciarem aos homens. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, tampouco possui órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Este instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam seus sentimentos de modo só a eles peculiar, isto é, todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem pudera sê-lo. Porém, segundo os autores sagrados e os doutores, é asaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Se pode proporcionar o número de habitantes de uma cidade, a sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. Esse é o pensamento da igreja em relação aos anjos. Aqui é o pensamento da igreja, não é do espiritismo, não. E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais e dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do rei, dos reis, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam céus e terras, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Os padres da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia designam-se conforme as funções que exercem no céu. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Outros, os querubins, por isso que se refletem luminosamente a divina sabedoria. E finalmente, tronos, os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fizeram resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes consentâneos com as operações que lhes atribui no governo geral do universo e são as dominações que determinam aos anjos de classes inferiores suas missões e deveres, as virtudes que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano e as potências que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas e são os principados encarregados de reinos, províncias e dioceses. Os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos da guarda, que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação. Agora vem o contraponto de Kardec.
Refutação. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Estão, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida, contrastando com a vida, é puramente material. E aí entre os dois, medianamente, existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos e ligados a corpos materiais. De tal sistema decorrem várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material? Será a da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Acaso referir-se-á aos animais e às plantas? Neste suposto seria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente algo há de mais que numa planta, e nesta que numa simples pedra. Quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo material, aliás, porque sem alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de pedra. Evidentemente, essa divisão é obscura e não se compadece com a observação. Semelha-se à teoria dos 4 elementos, anulada pelos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, estes 3 termos: a criatura espiritual, a humana e a corpórea, pois que tal é, dizem, o plano divino, majestoso e completo, como convém à eterna sabedoria. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos, e que são 3 criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que a natureza tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos são não passando de transformações entre si, têm contudo seus laços de união. Essa teoria, porém, embora incompleta, é até certo ponto verdadeira. Quanto à existência dos 3 termos, falta-lhe os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. Diz a Igreja que esses 3 pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto, desde que lhe falte um só, que seja, a obra incompleta não mais se compadece com a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol e as estrelas e até a luz foram criadas do nada, há 6.000 anos. Antes desta época não havia, portanto, criatura humana nem corpórea. O que importa dizer que no decurso da eternidade a obra divina jazia imperfeita. É artigo de fé capital a criação do universo há 6.000 anos, tanto que há pouco ainda era a ciência anematizada por destruir a cronologia bíblica, provando maior ancianidade da terra e de seus habitantes. Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que faz lei em matéria ortodoxa, diz: acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro. Entenda, Concílio de Latrão, não é Concílio do Lula não, que seria Concílio de Ladrão. Eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as 2 criaturas, espiritual e corpórea. Por começo dos tempos, só podemos inferir a eternidade transcorrida, visto ser o tempo infinito como o espaço, sem começo nem fim. Esta expressão, começo dos tempos, é antes uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois,
firmemente, latrão, firmemente que as criaturas espirituais, como as corpóreas, foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada do passado. Aqui fica reduzido assim o texto bíblico que data a criação de 6.000 anos dos nossos anos. E, ainda que admita seja tal o começo do universo visível, esse não é seguramente o começo dos tempos. Em qual crer? No concílio de Latrão ou na Bíblia? O concílio formula, além disso, uma estranha proposição. Nossa alma, diz igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele mais que uma pessoa, e tal é essencialmente o seu destino. Ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, esta união constitui o estado normal, o desígnio, o fim, por isso, que é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo não. A união daquela com este só se realiza uma vez, segundo a Igreja, e ainda que durasse um século, nada seria em relação à eternidade, e sendo apenas de algumas horas para muitos, que utilidade seria para a alma união tão efêmera, mas que se prolongue essa união tanto quanto se pode prolongar uma existência terrena, e ainda assim poder-se afirmar que o seu destino é estar essencialmente integrado ao corpo? Não, essa união, mas não é, na realidade, do que um incidente, um estádio da alma, nunca o seu estado essencial. Se o destino essencial da alma é estar ligado ao corpo humano, se por sua natureza e segundo o fim providencial da criação, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades, forçoso é concluir que, sem corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para que a alma preencha os seus desígnios, deixando um corpo, precisa se faz que tome um outro, o que nos conduz à pluralidade forçada das existências. Ou, por outro lado, a reencarnação, a perpetuidade. É verdadeiramente estranhável que um concílio, havido por um dos luminares da Igreja, tenha a tal ponto identificado os seres espiritual e material, de modo a não subsistirem por si mesmos, pois que a condição essencial da sua criação é estarem unidos. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm, nas suas atribuições, o governo físico do mundo e da humanidade, para cujo fim foram criados. Mas, segundo o Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. E o que faziam, pois, tais anjos, anteriormente a essa era, durante a eternidade toda, quando não existia o objetivo das suas ocupações? E teriam eles sido criados de toda a eternidade? Assim deve ser, uma vez que servem à glorificação do Todo-Poderoso, mas criando-os numa época qualquer determinada, Deus ficaria até então, isto é, durante uma eternidade, sem adoradores? Diz ainda o concílio, enquanto dura esta união tão íntima da alma com o corpo, há por conseguinte um momento em que a união se desfaz. Esta proposição contradita a que sustenta a essencialidade dessa união, e diz mais o concílio: as ideias lhes chegam pelos sentidos, na comparação dos objetos exteriores. Eis aí uma doutrina filosófica em parte verdadeira, que não em sentido absoluto. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza humana, mas ele esquece as ideias inatas, as faculdades que por vezes são tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz do berço, não devidas a quaisquer ensinos, por meio de quais sentidos jovens pastores, naturais calculistas, admiração dos sábios, adquirem ideias necessárias à resolução quase instantânea dos mais complicados problemas. Outro tanto pode dizer-se de músicos, pintores e filósofos precoces.
Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Têm-nos porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los, pois tais foram por Deus criados. Quanto à alma, essa deve aprender, mas se a alma só recebe as ideias por meio dos órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias, se admitirmos com a Igreja que essa alma não renasce? Aqui reponta uma questão vital, qual a de saber-se se a alma pode adquirir conhecimentos após a morte do corpo. Se uma vez liberta do corpo, não pode adquirir novos conhecimentos, a alma da criança, do selvagem, do imbecil, do idiota ou do ignorante permanecerá tal qual era no momento da morte, condenada à nulidade por todo sempre. Mas, se ao contrário ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então é que pode progredir. Sem progresso ulterior para a alma, chega-se a conclusões absurdas, tanto quanto admitindo se conclui pela negação de todos os dogmas fundados sobre o estacionamento, a sorte irrevogável, as penas eternas, etc. Progredindo a alma, qual o limite do progresso? Não há razão para não atingir por ele o grau dos anjos ou puros espíritos. Ora, com tal possibilidade não se justificaria a criação de seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer labor, gozando incondicionalmente de eterna felicidade, ao passo que outros seres menos favorecidos só obtêm essa felicidade a troco de longos, de cruéis sofrimentos e rudes provas. Sem dúvida que Deus poderia ter assim determinado, mas admitindo-lhe o infinito de perfeição, sem o qual não fora Deus, forçoso é admitir que coisa alguma criaria inutilmente, desmentindo a sua justiça e bondade soberanas. E se a majestade dos reis ostenta o seu brilhantismo pelo número dos vassalos oficiais e súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis, do que essa inumerável multidão de anjos que povoam céu e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrado ou de pé ante o seu trono. E não será rebaixar a divindade, confrontá-la com o Fausto dos soberanos da terra? Essa ideia, inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião de sua verdadeira grandeza. Sempre Deus reduzido às mesquinharias da humanidade. Atribuir-lhe como necessidade milhões de adoradores, permanente, genuflexo ou de pé diante dele, é emprestar-lhe vaidades e fraquezas próprias dos orgulhosos déspotas do Oriente. Que faz os soberanos o que faz os soberanos verdadeiramente grandes? É o número de brilho dos cortesãos? Não, é a bondade, é a justiça, é o título merecido de paz do seu povo. Perguntarei se haverá algo de mais próprio a dar-nos a ideia da grandeza e majestade de Deus do que a multidão de anjos que lhe compõem a corte. Mas certamente que há, e essa coisa melhor é apresentar-se Deus às suas criaturas soberanamente bom, justo, misericordioso, e não colérico, invejoso, vingativo, egoísta, exterminador e parcial, criando para sua própria glória esses seres privilegiados, cumulados de todos os dons e nascidos para a felicidade eterna, enquanto a outros impõe condições penosas na aquisição de bens, punindo erros momentâneos com eternos suplícios. Que é interessante. Deus vai querer, por exemplo, para pensar, que as pessoas ficam bajulando ele, louvando. Isso não tem lógica. Quem gosta disso é esses presidentes populistas, são os reis,
gosta de ser bajulado. Acho que Deus, um ser supremo, gostaria disso, de ficar sendo bajulado. E quem partiu para lá, foi bom ficar louvando Deus pela eternidade, coisa mais sem nexo. Um ser humano, você, se tiver alguém ouvindo esse livro, você gostaria que as pessoas ficassem um ano todo, o dia todo, te louvando assim, de joelhos na sua frente? 10 anos, 1000 anos, por toda a eternidade. Uma hora não cansa isso, não. Pelo amor de Deus, acho que Deus ia gostar disso. A respeito da união da alma com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo, ademais, a seu favor a conformidade com a observação e o destino da alma. Ele ensina-nos que a alma é independente do corpo, não passando este de temporário vestuário, roupagem, invólucro da alma. A espiritualidade, ela é a essência, a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas um instrumento da alma para exercício das suas faculdades nas relações com o mundo material. Separada desse corpo, goza a alma dessas faculdades mais livre e altamente. A união da alma com o corpo, em ser necessária aos seus primeiros progressos, ocorre no período que podemos classificar como da sua infância e adolescência. Atingido, porém, que seja um certo grau de perfeição e desmaterialização, essa união é prescindível e o progresso faz-se na sua vida de espírito. Ademais, por numerosos que sejam as existências corporais, elas são limitadas à existência do corpo e a sua soma total não compreende, em todos os casos, senão uma parte imperceptível da vida espiritual, que é ilimitada. Os anjos, segundo o Espiritismo. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas que existe, claro. A revelação espírita, neste ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer, ao mesmo tempo, a origem e natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é um meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros, porquanto é justo e visto serem todos seus filhos. Não tem predileções, não tem um queridinho e o outro relegado. Eles diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem, tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte, do seu destino. É fato que Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem, e foi o homem quem criou esse mal, divorciando-se dessas leis. E se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho e não sofreria. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência. E daí o ser falível não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Deste modo, pouco a pouco se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual até o estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento, felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções
que a Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem ditosas, sendo assim nele um meio de progresso. A humanidade não se limita à Terra, habita inúmeros mundos que no espaço circulam, já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem.